Pensem no ano de 1931. O mundo estava basicamente sangrando economicamente. Nossa, sim, um cenário bem caótico, né? Caótico é pouco. A Grande Depressão estava destruindo o que restava da esperança de muita gente. O fascismo ganhava força na Europa, o mercado de ações tinha evaporado há pouco tempo. E a classe trabalhadora estava, em muitos lugares, literalmente passando fome. Exatamente. E no meio de todo esse caos absoluto, a Igreja Católica lança um documento que pega o mundo inteiro de surpresa. Essencialmente é um texto que aponta o dedo na cara dos bilionários capitalistas, que lucravam sem limites, e no mesmo fôlego aponta o dedo para os socialistas revolucionários. Dizendo que os dois lados estão fundamentalmente errados, né? É um ponto de partida fascinante para o nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. Bom, quem acompanha a gente sabe que a gente adora ir direto na fonte. Sim. Hoje a gente está mergulhando nos arquivos da DHNet, que é a Rede de Direitos Humanos e Cultura. E o foco específico é essa carta encíclica chamada 40º Ano. Escrita pelo Papa Pio XI, né? Em maio de 1931. Isso, e o título significa no 40º ano, justamente porque celebrava as 4 décadas de um outro texto histórico, a Rerum Novarum, lá de 1891. Que já tinha sido uma bomba na época. Total. Essa carta de 1891 já tinha chocado a sociedade vitoriana, sabe? Porque colocou a instituição bem no centro do fogo cruzado das disputas trabalhistas da Revolução Industrial. E a nossa missão aqui hoje é tentar mapear como essa análise de 1931 tentou mediar o que foi o maior conflito do século XX, né? O choque violento entre o mercado sem freios e a promessa do controle coletivo. A famosa busca por uma terceira via. Exato. Mas, olha, para quem estuda o contexto histórico, eu acho que a primeira dúvida que surge logo de cara é sobre autoridade. Tipo, por que um líder religioso está se metendo na macroeconomia? É a primeira coisa que vem à mente, né? Sim, por que ditar regras sobre divisão de lucros e gestão de fábricas não seria o trabalho exclusivo de, sei lá, economistas, banqueiros e governantes? Se o negócio da instituição é puramente espiritual, isso não é um desvio de função? Aí que tá. Essa é a objeção exata que a própria carta antecipa e já rebate logo no início. A premissa estrutural deles aqui é que a economia não opera num vácuo isolado. Ah, entendi. A análise reconhece super bem que existem leis econômicas e técnicas, né? Como gerir uma linha de montagem para ser eficiente ou como calcular os juros de um empréstimo. E sobre essas questões puramente técnicas de mercado, a igreja não reivindica autoridade nenhuma. Tá, mas então onde eles traçam a linha? Na lei moral. A economia é feita por ações humanas, certo? E toda ação humana tem um fim e uma implicação ética. Não tem como separar. Vamos desempacotar isso um pouco. A lógica então seria tipo, nós não sabemos qual é a melhor engenharia para construir os teares da sua fábrica têxtil. Exato. Isso é problema dos engenheiros. Mas nós sabemos que tratar o ser humano que opera esse tear como, sei lá, uma peça de maquinário descartável fere a moralidade universal. É isso? Perfeito. É exatamente essa a lógica. A economia te diz o que pode ser feito com os recursos materiais, mas a moral dita o limite do que deve ser feito com as pessoas. Faz todo sentido. E ao olhar para os 40 anos que separavam 1891 de 1931, o documento mostra que o saldo dessa abordagem moral aplicada ao mundo prático foi bem tangível. Eles listam os frutos de tratar a economia sob uma lente ética. O que mudou na prática, então? O surgimento de associações de trabalhadores, sabe? A criação de leis protegendo mulheres e crianças de condições desumanas no chão de fábrica, até mesmo o estabelecimento da própria ideia de um salário mínimo começou a ganhar força. O texto chega a chamar aquele primeiro documento de 1891 de a Magna Carta dos Operários. Magna Carta dos Operários. Forte isso. Mas espera aí. Aqui a gente entra num terreno um pouco escorregadio. Lá vem. Se o foco do texto é defender o trabalhador que está lá na base da pirâmide e sofre com a exploração de quem tem o capital, a conclusão imediata que quem está ouvindo a gente pode tirar é que a propriedade privada é a grande vilã. É o que a maioria pensaria, né? Pois é. Se o dono da fábrica é o opressor, o sistema que permite que ele seja dono absoluto de algo deve ser combatido, certo? É o que a intuição ditaria, com certeza. Mas a resposta filosófica que a gente encontra no texto vai na direção oposta.
O direito de possuir algo não é visto como o problema em si. Sério? Sim. O conceito que eles introduzem aqui é a dupla natureza da propriedade. Eles dizem que ela é simultaneamente individual e social. O grande erro, segundo a tese do documento, é tentar isolar uma dessas naturezas. Tá, como assim, uma dupla natureza? O meu carro ou, tipo, a minha terra são meus. Como a propriedade privada pode ser social sem deixar de ser privada? Pensa da seguinte forma. O direito de ter a propriedade é inviolável. Isso é fundamentado na própria necessidade humana de garantir o sustento pessoal e da família. Ok, até aí eu acompanho. Mas o uso dessa riqueza não é absoluto. Ele é delimitado pelas necessidades do bem comum. Então, se você nega a natureza social da propriedade, você cai num individualismo extremo. Aquela ideia de que a riqueza é sua para ser acumulada infinitamente ou até destruída, ignorando o impacto na sociedade. Exatamente. Mas se você nega a natureza individual, você cai no coletivismo de Estado, que basicamente tenta abolir o direito básico de possuir o fruto do próprio esforço. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Então eu tenho o direito de ser o dono absoluto do meu quintal. Mas isso não me dá o direito de, transformar esse quintal num lixão de lixo tóxico que envenena o lençol freático e destrói a água da vizinhança. É um ótimo exemplo. O título de propriedade é privado, sim, mas o impacto do uso está inserido numa rede social cheia de responsabilidades éticas, e essa distinção é vital no documento. Então eles usam a moralidade para frear os dois lados. Sim, a justiça comutativa proíbe que alguém roube o seu quintal. Mas o dever moral e a virtude ditam que a riqueza excedente não deve ser deixada ociosa enquanto tem miséria ao redor. Ou seja, a crítica recai firmemente sobre quem acha que não tem nenhum dever para com a comunidade só por causa do tamanho da conta bancária. Isso mesmo, mas ao mesmo tempo condena quem tenta usar essa irresponsabilidade dos ricos como desculpa para abolir o direito à propriedade de uma vez por todas. Bom, essa teoria da propriedade leva a gente inevitavelmente para o choque no mundo real, né? A relação entre quem tem o capital e quem executa o trabalho. Onde a coisa pega fogo de verdade. Historicamente, a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado de quem precisa do salário. Mas a forma como a relação de dependência é descrita na fonte quebra aquela narrativa de que apenas um lado importa. Eles são bem categóricos nisso. Sim. Podemos pensar numa cozinha de restaurante, por exemplo. O dono do restaurante entra com os fornos de última geração, o aluguel do espaço e toneladas de farinha, o capital. Mas o padeiro entra com o suor, a técnica e o tempo, o trabalho. Os dois lados da moeda. Sem o padeiro, aquela farinha apodrece e o capital é inútil. Mas sem os fornos e a escala, o padeiro não consegue produzir o suficiente para gerar riqueza e sobreviver. Há uma paralisia mútua se não houver cooperação. E é exatamente essa interdependência que embasa a condenação severa do texto às pretensões dos dois extremos. De um lado, tem a crítica ao capital monopolista. O patrão que quer ficar com tudo. Isso, que durante muito tempo ditou aquela lei econômica fatal de que o operário deveria receber só o mínimo calórico para não morrer de fome e conseguir voltar para o batente no dia seguinte. Absurdo. Total. Mas, com o mesmo peso, o documento rejeita a ideia radical do trabalho, ou seja, a tese de que todo o lucro, tirando só a manutenção das máquinas, pertence exclusivamente aos trabalhadores, por serem eles os únicos geradores físicos da riqueza. Eles batem nos dois lados, impressionante. Batem muito. A visão é de que nenhuma nação prospera sem o capital, a inteligência gerencial e o esforço braçal operando em sincronia. Atribuir o produto dessa união a apenas um dos lados é visto como uma injustiça profunda. Tá, mas aí que tá. É muito fácil sentar numa mesa teórica e dizer que os dois extremos estão errados. O difícil, no mundo real das planilhas e dos boletos vencendo, é definir a matemática disso, né? Com certeza. O famoso como fazer isso na prática. Exato. O que é o tal salário justo? A análise oferece 3 pilares obrigatórios para essa conta. O primeiro deles é o sustento da família. Que é a base de tudo para eles. Pois é.
A remuneração precisa ser suficiente para que o chefe de família mantenha a casa, sem que tenha aquela necessidade desesperada de empurrar mães e crianças para o trabalho exaustivo nas fábricas, o que era uma praga social absurda na década de 30. E se a gente parar para pensar, é um pilar que reverbera muito até hoje. O trabalhador adulto não deveria precisar recorrer a expedientes extremos ou ter, 3 empregos alienantes só para garantir que a família tenha uma sobrevivência digna. Sem dúvida. Mas esse é só o primeiro fator, porque a análise não é ingênua sobre a mecânica dos negócios, né? Não, eles sabiam que a conta precisava fechar. Exato. Porque se a gente parar apenas nesse primeiro pilar, surge um problema óbvio. Imagina uma fábrica local enfrentando uma concorrência desleal ou uma crise econômica braba. Se ela for obrigada por lei a pagar um salário gigantesco para garantir o sustento absoluto de todas as famílias ali dentro, a empresa quebra amanhã. E se a empresa quebra, 100% das pessoas perdem seus empregos e a situação fica infinitamente pior. É um efeito dominó. Então, como exigir esse ideal sem destruir o próprio mecanismo que gera riqueza? É aí que entra o segundo pilar que o texto aponta, a situação da empresa e do empregador. Exigir salários tão altos que arruinem o negócio é reconhecido no documento como algo prejudicial aos próprios operários. Ninguém ganha se a empresa falir. Exato. Não há justiça em forçar a falência de um negócio legítimo. Contudo, e aqui tem uma nuance genial no texto, a má gestão não é desculpa para achatar o salário do trabalhador. Opa, peraí, como assim? Ele não tem o direito de usar a própria inépcia como justificativa para explorar os funcionários e pagar menos do que o justo. Nossa, isso é um choque de realidade gigante até para os dias de hoje. Porque imagina quantos executivos justificam cortes de benefícios e salários congelados por causa de dificuldades do mercado. Sim, o tempo todo. Quando o verdadeiro problema muitas vezes é uma gestão paralisada ou a distribuição antecipada de dividendos astronômicos para os acionistas, né? Perfeito. A ineficiência no topo não pode ser paga com o pão de quem está lá na base. O documento é muito claro sobre isso. E isso nos leva direto para o terceiro pilar, as exigências do bem comum, que traz uma visão macroeconômica fascinante da parte deles. Que é a ideia de que o salário afeta o todo, né? Sim, eles apontam que salários altos demais, assim como salários baixos demais, geram desemprego. É o equilíbrio da engrenagem. Tem que achar o ponto ideal. Exato. Esmagar os salários significa que a vasta maioria da população perde o poder de compra. E sem consumo, as fábricas param. Por outro lado, inflar os salários artificialmente muito além da capacidade real da economia faz com que as empresas parem de contratar. O propósito final de um sistema econômico saudável, seguindo essa lógica, é que quem tem força e vontade de trabalhar consiga encontrar ocupação. Isso mesmo. Bom, com esses 3 pilares estabelecidos, parece um sistema justo na teoria. Mas quando a gente olha pela janela em 1931, não era isso que estava acontecendo. Longe disso. O mercado livre de Manchester, o berço do liberalismo clássico, não estava pagando salários justos, nem buscando bem comum. A análise que surge a partir dessa constatação no texto é de que o sistema tinha sofrido uma mutação genética sombria. Como se tivesse virado um monstro. Sim, não era apenas um mercado com falhas operacionais. Era uma fera completamente diferente. E a expressão que eles usam na encíclica é muito cirúrgica. Eles chamam de despotismo econômico. Despotismo econômico. Sim. O diagnóstico deles afirma que a livre concorrência, quando ficou sem amarras éticas, basicamente se autodestruiu. A busca desenfreada pela sobrevivência do mais forte fez com que uma imensa concentração de poder econômico acabasse nas mãos de pouquíssimos indivíduos. A clássica monopolização. Isso, e a observação mais assustadora da época que reverbera intensamente para quem está ouvindo a gente hoje é que muitas dessas pessoas no topo nem eram os proprietários originais do dinheiro. Caramba! E eram quem, então? Eram administradores de capitais alheios. É o triunfo absoluto do capital financeiro, documentado já em 31. Olha, é exatamente o que a gente vê quando olha para os grandes fundos de Wall Street ou, sei lá, a crise do subprime de 2008. Nossa, o paralelo é perfeito. É como jogar um jogo de pôquer de altas apostas, mas você está jogando com as fichas de outra pessoa.
Se a aposta der certo, você fica com o poder, o bônus milionário, a influência. Aham, os lucros são privatizados. Exato. Mas se a aposta for um desastre, quem vai à falência perde a casa e a aposentadoria são os donos originais do dinheiro e a sociedade como um todo. Os gerentes da riqueza têm toda a alavancagem, mas estão completamente blindados do risco real. E a metáfora que o texto usa para descrever essa dominação financeira é de arrepiar. Eles afirmam que esses administradores de crédito controlam o sangue do qual vive o corpo econômico. Sangue da economia, uau! Sim, eles manipulam a alma da economia de tal maneira que absolutamente ninguém consegue sequer respirar sem a permissão deles. É uma dependência brutal. E essa concentração de poder, segundo a análise, deflagra 3 conflitos interligados. Primeiro, tem a briga implacável pelo monopólio. Destruir a concorrência. Isso. Depois, a luta para capturar o Estado. Os gigantes financeiros usam o peso que têm para comprar influência política e legislar em causa própria. E, por fim, a luta se torna internacional, o que eles chamam de imperialismo do dinheiro, onde as fronteiras dos países são apenas linhas no mapa para o capital bancário. Olha, espera um pouco. Se eu pegar essa denúncia de 1931, de que os monopólios financeiros escravizam o Estado e causam imperialismo, esconder a fonte, qualquer um juraria que é o discurso inflamado de um revolucionário anticapitalista. Verdade, a linguagem é bem similar. Essa crítica ecoa quase palavra por palavra as denúncias marxistas da época. Diante dessa visão tão catastrófica, a conclusão do documento é que o capitalismo precisa ser implodido de vez. Aí que está a sutileza do texto. O raciocínio deles evita essa armadilha ideológica. Eles afirmam categoricamente que o sistema econômico baseado na divisão entre quem fornece o capital e quem fornece o trabalho não é intrinsecamente mau. Não é o sistema em si que está podre. Exato. A estrutura fundamental do mercado não é o problema. A aberração, a quebra da ordem moral, acontece quando o capital se torna absoluto e escraviza o trabalhador e o próprio Estado para servir exclusivamente ao seu lucro cego. Varrendo para debaixo do tapete o bem comum e a dignidade humana. Perfeito. O martelo não é condenado por ser um martelo, sabe? O que se condena é usar o martelo para esmagar a mão do vizinho em vez de construir uma casa. A solução proposta por eles não é abolir o mercado, mas submetê-lo a uma autoridade pública forte e guiada pela justiça social. Certo. Entendi o ponto. Mas vem cá, se o mercado livre monopolista é tão destrutivo assim, a intuição grita que a igreja deveria se aliar à oposição. É o que faria sentido politicamente. Né? Se o socialismo quer frear os abusos dos banqueiros, por que não formar uma frente unida? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas a gente vê que o canhão da crítica, com a mesma potência, vira rapidamente para o outro lado do espectro político. Sim, eles não palpam ninguém. E eu não estou nem falando da rejeição ao comunismo soviético, viu? Porque a rejeição a um modelo calcado na violência explícita, na eliminação de classes à bala e na perseguição religiosa já era algo esperado pela igreja. A grande tensão analítica se dá com a segunda ala. Exatamente. O chamado socialismo mitigado, ou o que seria o socialismo democrático da época. Essa vertente percebeu que a violência revolucionária estava destruindo sociedades, então eles suavizaram o combate à propriedade privada. O próprio texto de 1931 reconhece abertamente que as demandas práticas desse socialismo moderado muitas vezes se sobrepõem perfeitamente às reformas exigidas pela moral cristã. Tipo o quê, por exemplo? A ideia de que certos monopólios ou serviços fundamentais precisam ficar nas mãos do Estado para evitar a tirania corporativa. Nisso eles concordam. Então, pera. Se as políticas públicas se alinham, se eles concordam em proteger os operários e combater a tirania financeira através de meios pacíficos, por que rejeitar essa ala? É uma ótima pergunta. Por que não fazer uma coalizão política? Se o objetivo na ponta da linha é garantir hospitais, ferrovias, salários decentes, qual é a barreira intransponível que impede que essas duas forças andem de mãos dadas? A barreira é invisível, mas é super profunda. É a filosofia de base, sabe? A antropologia que está por trás das políticas. A resposta definitiva apresentada na carta é que socialismo religioso é uma contradição insuperável. Contradição insuperável. Forte. Muito.
A tese argumenta que a visão de mundo do socialismo, mesmo mais reformista e brando, reduz a sociedade humana a uma enorme esteira de produção material. Mas como isso funciona na prática, para quem está ouvindo a gente? Como uma ideologia que, em tese, quer cuidar de mim e garantir meus direitos materiais, fere a minha dignidade na visão deles? Porque quando o Estado ou o coletivo se torna o provedor absoluto de tudo e organiza toda a sociedade em prol da maior e melhor distribuição de bens materiais, o indivíduo perde sua agência moral. Ele vira uma engrenagem. Exatamente. Para que a máquina coletiva funcione perfeitamente, o indivíduo tem que abrir mão da sua liberdade verdadeira. Ele deixa de ser um agente independente, capaz de fazer escolhas e assumir responsabilidades perante sua família e comunidade. E passa a ser apenas uma célula dependente, subordinada a um gigantesco organismo econômico. Nossa, então, na visão do texto, o sacrifício da dignidade e da liberdade humana no altar da eficiência produtiva do Estado é inaceitável, mesmo que o resultado final seja, sei lá, uma distribuição igualitária de recursos. É isso aí. É como trocar uma prisão gerida por banqueiros gananciosos por uma prisão super confortável gerida por burocratas bem-intencionados. Você ainda está numa prisão, sem autonomia. Uma baita analogia, é exatamente esse o alerta deles. Então, as duas portas principais estão trancadas, né? O individualismo corporativo, de um lado, dissolve as pessoas e o coletivismo socialista, do outro lado, as absorve no Estado. E a gente fica no meio. Pois é, se a gente rejeita esses dois abismos, como que se constrói essa tão falada terceira via? Porque não adianta só apontar erros, né? Qual é o mecanismo prático de reforma que eles sugerem? O grande pilar dessa terceira via estrutural é um conceito que parece complexo pelo nome, mas na prática é muito lógico. Chama-se princípio da subsidiariedade. Para visualizar isso de forma clara, eu gosto muito de usar a metáfora das bonecas russas, aquelas matrioscas, sabe? Ah, sim, é uma imagem perfeita para isso. Imagina que a sociedade é um conjunto dessas bonecas, uma dentro da outra. A menorzinha de todas, bem lá no centro, é o indivíduo. A boneca que envolve o indivíduo é a família. Aham, e vai crescendo. Isso. Ao redor da família, vem a associação de bairro, depois o sindicato, a prefeitura, o governo estadual e, por fim, a boneca gigante e externa de todas, que é o Estado Nacional. Perfeito. A lógica do princípio da subsidiariedade é que a boneca maior nunca pode assumir a função que a boneca menor consegue resolver sozinha. O Estado não deve e não pode engolir ou esvaziar a autonomia das comunidades locais. É a tradução exata do que está no texto. O individualismo extremo havia destruído quase todas as organizações comunitárias, associações e guildas que existiam organicamente no passado. Foi tudo varrido do mapa. E o que sobrou? O cidadão solitário e fragmentado de um lado e um Estado colossal do outro. O resultado prático disso é que o Estado foi forçado a assumir uma carga infinita de responsabilidades para as quais não tem vocação nem eficiência. E acaba não dando conta de nada direito. Exatamente. O papel do Estado soberano deveria ser focar nas grandes diretrizes políticas e de segurança. Ele deve se limitar a dirigir, estimular e, quando necessário, reprimir os abusos. A reforma das instituições que eles propõem exige a descentralização. Devolver o poder para as bases. Sim, encorajando que organizações profissionais e corporações locais se autorregulem. Descentralizar o poder para devolver a autonomia à sociedade civil. Faz todo o sentido do ponto de vista político. Mas aí vem o banho de água fria do próprio documento, né? E bota água fria nisso. Mudar a lei e criar novas organizações não é suficiente. Você pode desenhar o modelo de subsidiariedade mais elegante do mundo, mas se as pessoas que operam essas instituições continuam enxergando apenas vantagens financeiras de curto prazo, o sistema vai apodrecer de novo. A raiz profunda de toda a miséria econômica não é apenas técnica, mas moral. É o que eles descrevem como a desordem das paixões gerada pela ganância, onde o desejo obsessivo por riqueza material obscureceu absolutamente tudo. E tem uma frase estarrecedora na avaliação que eles fazem das fábricas da época. Eles dizem: da oficina só a matéria sai enobrecida, os homens, ao contrário, corrompem-se. É um soco no estômago, né? Demais.
A fábrica pega a matéria-prima inerte e produz coisas belas e úteis, mas pega seres humanos e devolve indivíduos esgotados, alienados e moralmente degradados. É a inversão total de valores. E qual seria o antídoto contra essa corrosão da alma humana no ambiente de trabalho, segundo eles? O texto é muito incisivo em dizer que a justiça comutativa, o rigor da lei e o cumprimento rígido dos contratos são pilares super básicos. Sem justiça rigorosa, não existe sociedade pacífica, isso é óbvio. Tem que cumprir o que está no papel. Mas a justiça sozinha, mesmo a mais perfeita, tem a frieza de uma equação matemática. Ela pode resolver uma disputa judicial, mas jamais vai unir corações e vontades. A verdadeira argamassa de uma sociedade funcional, para eles, exige a caridade social. Caridade no sentido de amor fraterno? Exato. Um amor fraterno que faz com que empregadores e empregados se reconheçam como partes indispensáveis do mesmo corpo social. Sem uma conversão ética profunda sobre o propósito real do dinheiro, não tem engenharia governamental que salve o sistema do seu próprio peso. Nossa, é muito profundo. Fazendo um apanhado geral do que a gente desbravou hoje, vemos um diagnóstico cirúrgico de quase um século atrás que soa impressionantemente como se tivesse sido publicado ontem de manhã. Com certeza, super atual. O documento rejeitou aquele falso binário de ter que escolher entre financistas predatórios de um lado e o controle burocrático e coletivista de outro. Estabeleceu que os salários não podem ser deixados à sorte da sobrevivência do mais forte. Exigindo respeito à família e ao bem comum sempre. Isso. E apontou para a urgência de uma sociedade descentralizada, amarrada por uma visão moral, onde a economia existe para servir ao ser humano e não o contrário. E o que nos leva a uma provocação inevitável para quem está ouvindo a gente agora. Se esse texto de 1931 denunciava ferozmente os gerentes de capital que controlavam a respiração da economia e asfixiavam o Estado, como é que a gente aplicaria essa lente hoje? Uma ótima pergunta para refletir. Porque pensa bem. Estamos na era dos fundos que usam algoritmos de alta frequência, movimentando trilhões em frações de segundo, totalmente distantes de qualquer realidade física ou de produção real. Dinheiro gerando dinheiro num servidor. Exato. Vivemos à sombra de megacorporações de tecnologia que não apenas controlam mercados, mas monopolizam a infraestrutura de comunicação do planeta inteiro. Será que estamos testemunhando um novo formato daquele mesmo despotismo econômico, só que agora operado na nuvem e invisível aos olhos do cidadão comum? E isso afeta a vida prática de todo mundo que está na base, né? Como sustentar o princípio inegociável de um salário justo que mantém a dignidade de uma família inteira numa era de gig economy e uberização total do trabalho? É o grande dilema da nossa década. A própria definição tradicional de emprego está se fragmentando, sendo transformada em microtarefas pagas por corrida ou por entrega, onde o risco e o custo de manutenção da fábrica, que hoje é o carro, o celular, a saúde, foram inteiramente repassados para os ombros do trabalhador solitário. A história muda os cenários e as roupas dos atores, mas as tensões e os abismos sobre os quais a gente tenta se equilibrar parecem ser exatamente os mesmos. É com essa reflexão que a gente fecha a nossa análise de hoje. Continuem questionando a realidade ao redor de vocês, vasculhando a história e buscando entender os mecanismos profundos que movem o nosso mundo. A gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Até lá! Até mais!